Saudações! Certamente muitos, tanto adultos como crianças, têm comentado sobre as mudanças tão drásticas que temos observado e vivido. A realidade é que as alterações sociais e económicas têm-se feito sentir em praticamente todo o mundo. Perante toda esta agitação, vem à mente o seguinte: o que estará Deus a dizer-nos nestes últimos dias? E é sobre este tópico que eu vou falar. Eu penso que é importante começar com uma plataforma importante, que é a plataforma do nosso ânimo. Eu posso imaginar que tanto nesta altura perguntam se estamos na hora da vinda de Jesus. Para alguns, a razão desta pergunta encontra-se no que a Bíblia diz sobre os acontecimentos do fim do tempo. Durante muitos anos, muito tem sido escrito e proclamado acerca da proximidade do cumprimento das profecias apocalípticas. Daí a razão de pessoas estarem a fazer perguntas de ordem escatológica que eu considero ter cabimento. A palavra escatológico ou escatologia refere-se ao estudo ou doutrina sobre o fim dos tempos. Ao comentar um pouco sobre este assunto, quero partir deste tópico que temos estado a contemplar, nomeadamente a visão do espiritual. De uma forma sucinta, a visão do espiritual é a perspectiva e o entendimento que temos da vida para o presente e para o nosso futuro e que nos leva a planear e a trabalhar os nossos alvos. Ter visão é ter um sentido de destino. Não é um destino ao calha, mas o destino para o qual apontamos a proa do barco que é a nossa vida. O aspecto espiritual é quando a pessoa dá importância ao seu espírito humano e, por isso, as características espirituais da vida são incluídas nesta visão. Daí a visão do espiritual. No conjunto da visão espiritual e da fé, a visão do espiritual integra o entendimento ligado à palavra de Deus e o qual faz ressonância com o espírito do crente. Tendo em mente estas características sobre o que é ter um destino em Deus e falando sobre o que estará Deus a dizer nestes últimos dias, lembremos das palavras do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. E ele disse: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo disse estas palavras precisamente no contexto da vinda de Jesus. Os cristãos daquela época queriam saber mais sobre este assunto e Paulo passou a explicar nos capítulos 4 e 5 de 1 aos Tessalonicenses. Era bom os cristãos estarem preparados para a vinda do Senhor, mas nesta preparação devia haver consolação. Não faz sentido o cristão saber que Jesus voltará e não ter a consolação em si mesmo. Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,13, quanto ao assunto da vinda de Jesus, nós temos esperança. Então, seguindo o tópico desta reflexão, ser espiritual, é estar atento à orientação que o Espírito Santo dá aos que temem a Deus. O Espírito Santo estando presente e testificando com o nosso espírito e guiando neste caminho da fé, ele tem algo a dizer. E o apóstolo Paulo explicou isso em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16. E ele disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta palavra diz-nos que o Espírito de Deus tem tido comunhão com o nosso espírito e que ele realça a realidade de nós sermos filhos de Deus. E também o sermos guiados ou conduzidos pelo Espírito de Deus. Notemos que para entendermos com maior amplitude a mensagem destes versículos, teríamos que incluir o seu contexto. Não vamos fazer um estudo exaustivo de Romanos capítulo 8, mas visamos alguns aspectos do contexto que são
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 8, versículo 1. Pelo que Jesus fez por nós, nós estamos no Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, conforme diz Romanos 8, versículos 9 e 11. Neste mesmo contexto, para entender melhor os versículos 14 e 16, seria bom também incluirmos o que este mesmo texto de Romanos 8 diz acerca de Cristo estar em nós, como por exemplo o versículo 10. O contexto também nos diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, versículo 17. Portanto, o contexto de Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16, dão mais ensino quanto ao que é aquilo que o Espírito de Deus faz em nossas vidas e qual a sua participação em nossas vidas e também a nossa participação neste ensejo de crescer mais na nossa comunhão com Deus. Em outras palavras, a obra do Espírito de Deus nos que estão em Cristo e, por nossa parte, nós que estamos em Cristo, como referido no versículo 1, há também a nossa dedicação que possibilita esta comunhão de caráter espiritual. Estes princípios são necessários manter em mente sempre que consideramos assuntos escatológicos, ou seja, assuntos dos últimos tempos. A nossa comunhão com Deus é importante para melhor entendermos o que Deus está a dizer nestes últimos tempos. E faço aqui este comentário, que há tantos que querem saber o que Deus estará a fazer, mas, no entanto, não têm tido aquela comunhão com Deus. Um erro de pesquisa teológica que por vezes é feito é de, na pesquisa desta disciplina, não ser considerado o relacionamento especial que Deus tem com os remidos. É apropriado consultar as Escrituras sobre os acontecimentos dos últimos tempos, mas é bom fazê-lo sem pôr de parte o significado e impacto da chamada de Deus sobre os que estão em Jesus. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, nós lemos as seguintes palavras. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Não posso deixar de enfatizar este aspecto da nossa posição em Jesus. Sem a compreensão da nossa vocação e vivência do que nos tem sido dado em Jesus, será como ter um fundo para fazermos face à vida sem estarmos a fazer uso real deste mesmo recurso. Fazer firme a nossa vocação e eleição é afirmar o que Jesus fez por nós e o propósito de vida que nós temos recebido em Deus. Esta afirmação é como apropriar o que já temos em Jesus. Por exemplo, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. O que Jesus estava a ensinar aos seus discípulos era que eles teriam em si próprios as bênçãos do equipamento espiritual necessário para vencer as afrontas que viessem a eles. Vejamos o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O contexto destas palavras de Jesus mostra-nos que o Senhor não estava a falar sobre o fim do mundo, mas do que seria a vida dos seus discípulos no mundo. Notemos que Jesus disse estas palavras depois dos discípulos terem declarado as palavras que lemos em João 16, 30. Os discípulos tinham dito a Jesus: Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso queremos que saíste de Deus. Jesus respondeu no versículo a seguir: Credes agora? Os discípulos creram no Senhor. No versículo 27, Jesus tinha dito aos discípulos que eles o amavam e que creram que ele tinha saído de Deus. Então, estando no mundo, os discípulos iriam conhecer aflições. Repare que Jesus caracteriza aqui o aspecto deles crerem em Jesus.
Aqui, estando no mundo, os discípulos iriam conhecer aflições. Porém, eles teriam a paz de Jesus em si. Eles teriam razão para ter bom ânimo. Porque deviam eles ter estas predisposições positivas, ou em linguagem da fé, porque deveriam eles ter esperança. Porque Jesus venceu o mundo. Jesus estava a colocar à disposição dos seus discípulos o equipamento necessário para eles enfrentarem as aflições com um sentido de vitória. Neste caso, o ânimo dos discípulos seria aproveitarem para eles a vitória que Jesus alcançou. Quanto ao que Deus poderá estar a dizer nestes últimos dias, é bom compreender que haverá melhor aproveitamento da provisão de Deus para os que já estão em Cristo e que têm em si o Espírito de Deus. Esta é a provisão divina que sustenta os salvos em Jesus. Ou seja, para o que está em Cristo, porque já fez uma entrega da sua vida a Deus, tendo aceite que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz. São estas as pessoas que têm melhor aproveitamento daquilo que Deus já providenciou. E este aproveitamento é verificado até no entendimento do que poderá ser a circunstância que vivemos nestes últimos dias. E porque temos tido esta comunhão com Deus, através da meditação da Palavra de Deus, das Escrituras, temos comunhão com Deus mediante a nossa oração, a adoração de Deus. Nós encontramos numa situação de ter entendimento e sabedoria para discernir melhor o que Deus poderá estar a fazer neste tempo ou a dizer a nós. Falando sobre o sofrimento que os cristãos enfrentavam na ocasião, o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 20: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. No contexto deste versículo, João comentou sobre o anticristo. Ele também enfatizou em especial que os cristãos a quem ele dirigiu a sua palavra conheciam a verdade. O texto dá um sentido de que estes cristãos entendiam o que realmente se estava a passar no seu dia. Não só no aspecto que eles podiam ver com os olhos naturais, mas em especial o que eles entendiam por já conhecer a verdade em Jesus. Era o que eles entendiam mediante o conhecimento do que tinham recebido no Evangelho. Era o que eles entendiam mediante o que eles próprios já tinham ouvido. Eles entendiam que, ao permanecerem no que tinham ouvido, que eles iriam permanecer em Jesus e no Pai. Eles entendiam que tinham a promessa da vida eterna. Eles sabiam que tinham a unção do Senhor e que esta unção permanecia neles. E pela unção eles iam aprendendo mais e assim permaneceriam no Senhor. Por esta unção eles teriam confiança e não seriam confundidos na vinda do Senhor, como nos diz 1 João 2, 28. Isto também é uma forma de entender o que Deus está a dizer nestes últimos dias. Alguém poderá dizer que isto é fazer distinção entre pessoas. Como podem alguns ter a unção do Senhor para compreender estes assuntos e outros não? Poderão alguns perguntar. A realidade é que Deus não faz distinção entre as pessoas. Porém, o que teme a Deus e faz o que é justo, essa pessoa, seja de que nação for, é agradável a Ele. Vejamos que é isto precisamente que Pedro disse em Atos capítulo 10, que diz: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Vejamos ainda o que nos diz 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Deus, como justo juiz, toma nota do nosso caráter, das nossas decisões e das nossas obras. Quanto à justiça de Deus,
Deus não se nega a si próprio. Ele é justo no seu julgamento para com todas as pessoas. Deus é justo e vejamos ainda mais. Deus já fez o que era necessário para quebrar a barreira entre ele e o pecador, ao enviar Jesus que sofreu o castigo pelos nossos pecados ao morrer na cruz. Agora Deus chama a ele todas as pessoas, porque é no vir a Deus com fé que recebemos o que Ele nos oferece. E recebendo a sua palavra, recebendo os seus conselhos, isso equipa-nos para vivermos estes dias com sentido de força e com sentido de ânimo. Sem dúvida que ao procurarmos entender os acontecimentos destes últimos tempos, que a importância de haver uma visão espiritual tem sido elevada. O discernimento nestes tempos é necessário. Vimos que isso tem acontecido e, segundo diversas fontes, nestes últimos tempos tem havido a nível mundial a maior consulta sobre Deus e a sua palavra. O tema da oração a Deus e outros tópicos relacionados a este tem sido um dos mais pesquisados na internet. Isto diz-nos que há uma preocupação em entender o que se passa. Ou seja, as pessoas querem saber o que Deus está a dizer ou a fazer. Se o assunto de Deus tem estado na sua mente, ou se ao ouvir esta reflexão, o seu entendimento e o seu íntimo estão a clamar por Deus, saiba que este momento não é fruto do acaso, mas é como um sinal de que Deus o ama bastante e o chama para vir a Ele. Talvez esteja a perguntar, o que fazer? É simples, é fazer o que Jesus disse. Ele disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus disse, se alguém lhe abrir a porta, que ele entrará e haverá comunhão com ele. Quero então dizer a ele, Jesus, eu abro a porta da minha vida para que entres. Jesus, sei que morreste por mim na cruz. Eu te recebo como o meu Salvador. Obrigado por teres entrado na minha vida. Se disse estas simples palavras diante de Deus, acreditando que Ele o ama, creia que Deus ouviu e o aceitou como seu filho ou filha. Se desejar saber mais sobre este assunto ou se desejar mais informação, entre em contacto comigo pelo meu e-mail que segue. Esteja atento aos próximos vídeos onde vou comentar mais sobre este assunto, sobre o que Deus está a fazer nestes últimos dias. Que a bênção de Deus continue a ser ampla sobre a sua vida.